Olá pessoal, boa noite. Eu me chamo Brando Vargas, sou trabalhador da APBM e hoje a gente está aqui para conversar de mais um tema da doutrina espírita. Vamos conversar sobre o carnaval, já que estamos na terça-feira de carnaval, ainda é tempo. Falar em carnaval, gente, é falar sobre nossos atos e pensamentos e o quanto que é produzido por nós é resultado só nosso ou a soma do mundo espiritual. Carnaval, ele é uma festa em que até os espíritos, eles participam, tá? Vou botar para vocês acompanharem comigo aqui. Então, até os espíritos, eles participam. É, e participam de formas diferentes, digamos assim. Tem uma canção, inclusive de Caetano Veloso, que diz assim, ó, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, que inclusive foi até tema aí de escola de samba, né? De samba ali. Então, é uma canção antiga que perdura até hoje, né? Mas que não condiz com a verdade espiritual. Não vai, só não vai quem já morreu, muito pelo contrário, os desencarnados se permitem levar pela alegria dos encarnados que os farão relembrar como era bom se divertir de todas as formas. Se fosse só aí, menos mal. Mas vamos prosseguir. O que realmente acontece é que atrás do trio elétrico vão muitos que já morreram, sim. O livro dos Espíritos, inclusive, nos esclarece que somos mais influenciados pelos desencarnados que nós podemos, né, imaginar. Né? Enquanto a gente conversa aqui, eu já coloco para vocês que o que realmente acontece atrás do trio elétrico, né, foram muitos que já morreram. E aí temos um quadro aí do famoso Espiritinhas, quando a gente conversa. Então, essa interação não se restringe apenas aos momentos de crise ou reflexão espiritual. Ela está intrínseca ao cotidiano, manifestando-se em cada pensamento que nós emitimos e acolhemos e em cada ação que empreendemos. Joana de Ângeles, no livro Luz nas Trevas, nos ensina que, em contato com espíritos benevolentes, nossas vibrações nos elevam e nos inspiram ao bem. Por outro lado, ou seja, ao contrário, em contato com espíritos malévolos, ignorantes, nossas vibrações nos rebaixam e nos incitam ao mal. Então, é importante despertar, gente. É importante despertar para o fato de que somos acompanhados por numerosos espíritos que observam, que esperam o melhor momento e interferem em nossas ideias o tempo todo. Vibrações positivas têm o poder de atrair bons espíritos e despertar a generosidade em nosso coração. Por sua vez, o contato com os espíritos malévolos é marcado por uma descida dessa nossa vibração energética. O local que escolhemos estar e a vibração que escolhemos ter também determinam as nossas experiências, alegrias, tristezas e sofrimentos. É bom lembrar também que os pensamentos e os sentimentos exprimem por vibrações que se propagam. É com essa fartura de sentimentos, de energia, de vibrações para satisfazer o corpo material que ocorre a vampirização de energia vital em grande quantidade, conforme a psicosfera do respectivo ambiente. Então, estamos falando de obsessão espiritual, sim, né? A obsessão espiritual é justamente o resultado desse intercâmbio psíquico, emocional, o mesmo físico, entre dois seres com sentimentos em desequilíbrio. Obsessão espiritual é a influência negativa que o espírito exerce
de forma persistente sobre uma pessoa encarnada de variados modos de atuação, gente. Desde uma simples perturbação até o domínio completo das faculdades mentais e do organismo físico do sujeito obsediado, da vítima, cujos efeitos podem alcançar diversos graus de constrangimento e até enfermidades físicas. No livro dos médiuns, lá no capítulo 23, para ser um pouco mais específico, Allan Kardec apresenta a classificação dos processos obsessivos. 3 graus principais de obsessão. Obsessão simples, a fascinação, e por último, e a mais ampla, que é a subjugação. A obsessão é, portanto, uma relação bilateral, obsessor e obsediado. A quantidade de espíritos inferiores que nos cerca é muito grande, e no período do carnaval é ainda maior. É bom lembrar que a psiquiatria clássica, ciência, hein, identifica a obsessão como um tipo de mania, perturbação mental e comportamental, catalogada entre os transtornos neuróticos, listado no Código Internacional de Doença, o famoso CID, como TOC, transtorno obsessivo compulsivo, sendo a CID 10F42 no Carnaval, como em qualquer outra ocasião que tem festas, shows, festivais de músicas e demais aglomerações, há todo tipo de gente com todo tipo de intenção e vibração, inclusive gente mal intencionada nos 2 planos de existência. Bom, então agora nós vamos aí, após essa breve introdução, conversar um pouco sobre a página inicial. E hoje vai ser do livro Estude e Viva. O texto vai ser O Ambiente Espiritual, de André Luiz, psicografia dos médiuns Francisco Xavier e Valdo Vieira. Vou ampliar para vocês acompanharem. Então vamos lá para a leitura. Ambiente Espiritual, lição do livro Estude e Vida, Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Há, sem dúvida, uma tarefa especial, particularmente destinada aos espíritas, à margem das obrigações, que eles são peculiares. A formação de ambiente adequado ao trabalho edificante dos bons espíritos. Conscientes de que somos sustentados por legiões de instrutores, domiciliados em planos sublimes, e informados de que eles se propõem a amparar a humanidade, será justo relegar não somente a médiuns e fenômenos a cooperação com eles? Aliás, é necessário considerar que a mediunidade deve ser laboriosamente burilada, a fim de refleti-los, e que os fenômenos quase sempre se perdem na cinza da dúvida ou na corrente tumultuária da discussão. Todos nós estamos convocados a colaborar com os mensageiros do Senhor, notadamente no sentido de preparar-lhes ambiente favorável à manifestação. Para isso, principiemos por banir do cérebro toda a ideia de crueldade, violência, pessimismo, azedume. Diante de qualquer pessoa, sintamo-nos à frente de criatura irmã que agrada de nossa parte o amor com que fomos aquinhoados pela providência divina. No repouso ou na atividade, no lar ou na via pública, atendamos à harmonização e à serenidade. Conversando, evitemos imagens de irritação ou de maledicência. Fujamos de repisar comentários em torno de escândalos e crimes, detendo-nos em casos escabrosos apenas o tempo imprescindível ao esclarecimento da verdade, sem converter a sinceridade em botija de fel. Comuniquemos alegria e confiança aos que convivem conosco. Tenhamos a coragem de praticar o bem que apregoamos, buscando com diligência a ocasião de servir. Se surge o impositivo de alguma retificação em nosso círculo de trabalho,
Coloquemo-nos no lugar do corrigido para que a brandura nos aconselhe. Doando algo, situemo-nos na posição de quem recebe para que a vaidade não se nos insinue na plantação de solidariedade. É forçoso recordar, sobretudo, que os alicerces de qualquer ambiente espiritual começam nas forças do pensamento. Todos nós, os desencarnados e encarnados, que nos vinculamos à seara espírita cristã, contamos com o apoio dos instrutores da vida maior. Isso é mais que natural ante as necessidades que nos assinalam a senda, mas não nos será lícito esquecer que eles também esperam por nosso auxílio, a fim de que possam mais amplamente nos auxiliar. E após a leitura aí da página de início, vamos agora fechar os nossos olhos, limparmos as nossas mentes e vamos agradecer pela oportunidade de estarmos juntos para mais uma conversa de esclarecimento mútuo e vamos pedir aos nossos guias e mentores da espiritualidade maior que nos inspire e nos possibilite uma melhor reflexão sobre o que estamos conversando e uma proteção para que possamos aqui conversar sem nenhuma interrupção, sem nenhum outro problema. Assim sendo, pedimos permissão para dar início à nossa conversa desta noite de terça-feira. Que assim seja, Pai querido, graças a Deus. Bom, então vamos lá, pessoal. Tá? Então vamos conversar assim. O Carnaval é uma festa, vocês já devem saber ou ter escutado falar, muito antiga, né? E o Carnaval é essa festa mais popular do Brasil. É atrelado frequentemente aos tradicionais desfiles e festas. No entanto, não está apenas ligado à curtição, infelizmente. Tanto a data quanto o nome abrangem o contexto religioso. Os dias de comemorações eram realizados em diversas regiões do mundo antigo, como, por exemplo, Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma, tendo o intuito, gente, de festejar aspectos cotidianos da vida, como o prazer, a alegria, excesso e opulência. Por meio de farsas, teatros, banquetes, danças e festas, eram, já no mundo antigo, comemoradas grandes colheitas e as divindades correlacionadas eram louvadas. Assim surgiu no período pré-cristão, Carnaval, sendo de forma posterior incorporado ao calendário litúrgico da Igreja. A exemplo das celebrações para os solstícios de verão e inverno, que estão por trás das comemorações também, né, lá da famosa noite de São João e do Natal. A noite de São João, por acaso aqui, vamos aproveitar, não é a única tradição ligada a um evento astronômico. Temos o Natal também. Aliás, nos textos bíblicos, não há registro quando Jesus nasceu, de forma específica. Isso era impensável na Palestina, né? O que nós podemos dizer, que, porém, né, é dito que em torno do portal havia ovelhas pastando. Então, impensável na Palestina que ele tivesse nascido em dezembro. Jesus de Nazaré teria, inclusive, nascido na primavera ou até no verão, lá daquela região. Mas juntaram a comemoração do nascimento de Jesus com o solstício e convencionou-se que ele então nasceu em dezembro. Foi durante a Idade Média, tá, gente, que as festas consideradas pagãs foram incorporadas pela igreja, criando-se também restrições, como o consumo de carne, né, pela última vez antes do jejum da quaresma. À exceção do Natal, todos os outros feriados eclesiásticos são calculados em função da Páscoa. Assim, a determinação do dia de carnaval ocorre com a definição do domingo de Páscoa, pelo calendário litúrgico, gente.
É, o carnaval, né, antecede o início da quaresma, ou seja, período que antecede os 40 dias para a Páscoa. A quaresma começa na quarta-feira de cinzas e finaliza 2 dias antes da Páscoa. É daí que surge a denominação carnaval, que significa afastar-se da carne. Mas, curiosamente, o que ocorre com as pessoas durante o carnaval é justamente, hoje em dia, é o contrário. O carnaval vira uma espécie de festa da carne, de festa dos prazeres, não é? É, então, continuando aí, vamos conversar um pouquinho por que, né, acaba acontecendo situações desse tipo. Bom, olhando aqui para vocês, nós temos, como nós sabemos, né, o planeta Terra e a condição moral dos seus habitantes, qual seria? Nós. Então, para entender, né, o Carnaval e outras festas populares e o que acabou acontecendo com o Carnaval, é necessário que a gente aqui lembre, né, que já foi objeto de conversa, inclusive aqui no canal, de que a Terra ocupa apenas o segundo lugar, segundo tipo de mundo na escala evolutiva. Antes nós temos os mundos primitivos, depois a Terra, que é o mundo de regeneração, planetas tipo a Terra. Então, a Terra é um mundo de provas e expiações. No orbe terreno, encarnam, em sua enorme, esmagadora maioria, espíritos recém-saídos da barbárie, dando os primeiros passos na sua história evolutiva. E esses espíritos ainda trazem consigo uma enorme necessidade de cultuar a matéria e ilusões. Nós, então, reencarnamos de acordo com a questão 132 do Livro dos Espíritos, com o objetivo de buscar a evolução, o aperfeiçoamento moral. Ainda precisamos conter as nossas más tendências e adquirir elementos espirituais positivos, sobretudo o amor, né? E também a solidariedade, o respeito ao próximo. E dessa forma, a gente conversa agora um pouco mais sobre o carnaval como essa festa espiritual, né? Na visão espírita. O espiritismo não condena o carnaval. Aliás, diferente de outras religiões, o espiritismo não condena, não proíbe nada. Por quê? Cada um de nós tem um livre-arbítrio, estado na chegada de cada um de nós conquista ao reino nominal. Sabemos que nós, antes do reino nominal, nós galgamos evolução em outros reinos inferiores, né? Do reino animal viemos para o reino nominal. Bom, o nosso pecado também, longe de vir de Adão e Eva, e sim, é produzido por nós mesmos. Não tem nada a ver Adão e Eva. O nosso pecado é produzido por nós mesmos. Aliás, para o Espiritismo, Adão e Eva nunca existiram. Né? É apenas assim mais uma ficção dos textos bíblicos que possui uma série de inconsistências. Porém, mesmo com essas distorções, causadas às vezes por errôneas interpretações teológicas, a Bíblia deve ser objeto de estudo para todo espírita, tá, gente? Sobretudo no Novo Testamento, que inclusive temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Novo Testamento na visão espírita. Então, nós temos, né, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, possuem, inclusive, muitos fenômenos mediúnicos produzidos por médios que eram chamados os profetas. Grandes médios eram os profetas. Todavia, as escolhas de todos nós serão sempre, né, a questão relacionada a semear e colher, que semeou como nos alertou Jesus, nosso maior modelo e guia. Portanto, gente, não cabe a análise sob a ótica de proibições ou cerceamento de vontades. Porém, a responsabilidade é inteiramente nossa. Cada um possui suas próprias dificuldades, desafios, inclinações, trevas interiores. Temos, em nosso atual estágio evolutivo de espíritos imperfeitos, muitas, mas muitas dificuldades, todos nós, né? Tudo aquilo que tentamos fazer ou aprender
e esbarramos nas dificuldades, né, de desenvolver, gente, é algo para reflexão. Sempre traz ensinamentos. Portanto, se entregar às vontades, às paixões desenfreadas, na maioria das vezes, costuma ser algo pouco saudável. Vivemos em constante relação de intercâmbio, como já falei antes, conectando-nos com os que nos são afins pelo pensamento, gostos, interesses e ações, né? Sem que nos apercebamos, somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas para aqueles que acham que fazem coisas e elas ficam escondidas, negativo. Então, que retrata, inclusive, a nossa situação íntima. Essa relação de intercâmbio significa que os encarnados são tão influenciados quanto influenciam os desencarnados, tanto para coisas boas quanto para outras que podem nos fazer sofrer a curto, médio ou longo prazo. Inclusive, lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, é que questiona se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos. Olha o que a espiritualidade superior respondeu. Ela respondeu que somos influenciados muito mais do que imaginamos. E respondeu ainda que os espíritos nos influenciam tanto que são eles, na verdade, que nos dirigem. Olha só, com isso podemos ter um vislumbre do quanto precisamos estar alerta. Não foi à toa que Jesus disse que nós devemos o quê? Vigiar e orar o tempo todo, não é, gente? Então nós temos essa questão do carnaval, né, do culto à carne. E falar sobre carnaval é muito necessário. Estamos aqui hoje na terça-feira de carnaval e ainda temos aí em várias partes do Brasil muito carnaval além da quarta-feira. Bom, nós vivemos a festividade todo ano, com data marcada. As movimentações, planejamentos e preparativos denotam certa arte e cultura na apresentação de desfiles, com seus carros alegóricos e foliões, somadas às festividades de matizes diversificadas. Grupos se reúnem para comemorações, só que às vezes sem medida. Assim, não podemos deixar de reconhecer que o carnaval é uma festa espiritual, sim, gente, pois mexe com mais de um plano de existência de forma intensa. O carnaval, cada vez mais, tem sido um culto à carne. O culto à carne evoca tudo que desperta materialidade, sensualidade, paixão e gozo. Sendo assim, guarda íntima relação com esse intercâmbio de energias entre os dois planos da vida, ou seja, o físico e o extrafísico, alimentado pelos participantes vivos de cá e de lá, né? Porque não é porque você não está com o corpo físico que não está vivo, porque isso aqui é matéria mais densa, no corpo espiritual é matéria, mais sutil, mas é matéria. Bom, nesse período carnavalesco são cometidos excessos de todos os graus, com abusos e desregramentos no âmbito do sexo, das drogas, do álcool, da violência, exageros que extravasam o desequilíbrio e possibilitam, infelizmente, a atuação de espíritos ignorantes, espíritos inferiores, que se locupletam com a alimentação dos fluidos densos formadores de uma ambiência espiritual de baixo teor vibratório. E aí, falei um pouquinho lá no início dessa questão da carnaval e obsessão. Vamos ver um pouco mais, né, dessa questão do carnaval e da obsessão. Porque, culturalmente falando, o carnaval traz consigo expressões culturais populares riquíssimas. Bom, o samba, o frevo, blocos líricos e de rua, maracatu, marchinhas carnavalescas, samba, né, de coco de roda, os desfiles grandiosos das escolas de samba, além de fantasias e muita tradição. Isso é muito bom, isso é um ponto positivo. Além disso, atrai turistas de outros países. Isso movimenta bilhões na economia nacional, na nossa economia brasileira, gerando milhares de empregos temporários.
Na outra ponta, porém, é nesse período que o Banco de Sangue faz sua maior campanha para abastecimento, que é nessa época do ano que há maior procura de pacientes com necessidade de transfusão de sangue. Aumenta assustadoramente, seja por acidente de trânsito, tentativas de homicídio, suicídio, assaltos, violência de formas diversas. Se o carnaval arrasta multidões de encarnados para a diversão, no plano espiritual, gente, a movimentação ela consegue ser muito maior. Espíritos inferiores se aproveitam para iniciar e intensificar processos obsessivos, incentivando encarnados a cometerem todo tipo de abusos. Há muitos espíritos que desencarnaram sem conseguir se desvencilhar ainda dos vícios do corpo e consomem, né, seus vícios usando os encarnados, pois estimulando ao consumo desregrado, ao sexo e por aí vai. Os benfeitores espirituais ficam sobrecarregados de tanto trabalho, pois ocorrem assim muitas mortes e os processos obsessivos aumentam e se intensificam, ocasionando inúmeros transtornos. Há relatos, gente, lá que o Campo Santana, no centro do Rio de Janeiro, é um dos locais que a espiritualidade se concentra para auxílio. Inclusive agora é permanente, não tirar só no carnaval. O carnaval, os motéis, os bares, são locais e momentos de maior concentração de desencarnado que buscam vampirizar almas para manter seus filhos. Em um dos livros da coleção Transição Planetária, do médium André Luiz Ruiz, por exemplo, há relatos de arquibancadas, gente, montadas em quartos de motéis. Nelas se aglomeram muitos espíritos infelizes e, às vezes, durante o ato sexual do encarnado, assistido por milhares desses espíritos encarnados nas arquibancadas, né, alguns deles são sugados para o ventre materno daquela mulher que está ali participando do sexo, né? E aí começa uma gravidez. Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Divaldo Franco, nos conta lá no livro Nas Fronteiras da Loucura, num capítulo intitulado Trama da Treva. Olha que interessante. Sobre uma mulher que era médium e iniciante em um centro espírita, gente. O esposo, né, da médium pretendia criar uma obra social de amparo. Ou seja, eles estavam altamente intencionados. Apesar de uma moral tranquila e elevada, a mulher sugeriu que se divertissem um pouquinho lá no carnaval. Daí, 6 entidades obsessoras, de acordo com nos conta Manuel Filomeno de Miranda no Espírito, né, no livro citado, essas entidades obsessoras tramavam fazer com que a, a médium se embriagasse e usasse lança-perfume para deixá-la atordoada e facilitar a aproximação. E assim ocorreu. Um desses espíritos iria atrair um maníaco sexual ao encontro dela para provocar o esposo, criando intrigas e brigando. O casal baixaria, se isso acontecesse, o campo vibratório. Ou seja, a raiva, o ódio, o ciúme desenfreados são caminhos que se tornam alianças com os inimigos espirituais, os irmãozinhos, né, ignorantes. Bom, após esse entendimento do casal, o plano era causar um acidente de carro no retorno deles para o lar, para casa. O plano infeliz só não foi concluído porque o espírito do Bezerra de Menezes, que protegia o casal, intercedeu. Tá? Só para vocês terem assim uma ideia de como acontece. É um negócio assim bem mais organizado do que a gente imagina. Bom, o livro As Fronteiras da Loucura, psicografado, né, por Divaldo Pereira Franco, esse mesmo livro que nós acabamos de citar o exemplo, também é psicografia ditada pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. O benfeitor espiritual, Manuel Filomeno de Miranda, descreve o período de carnaval lá no ano de 1968, na cidade do Rio de Janeiro, gente. Olha só, lá, nessa época, na cidade do Rio de Janeiro,
descreve, né, também todo o trabalho socorrista realizado para amparar espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Muitas pessoas iniciam, durante o período carnavalesco, processos de síndrome do pânico, fobias, pesadelos recorrentes, desestruturação de personalidade, problemas no lar, exacerbação de tendências que nem eram tão fortes assim. Então, tais, né, como o vício do álcool, né, a alcoofilia, a sexofilia e por aí vai. E fatos podem revelar, então, a condição de uma alma submetida a uma influenciação espiritual, mesmo que sutil, gente. Tornar o ambiente à sua volta ruim, prestem atenção, pesado, provocando brigas, mau humor constante, é outra característica, interpretação dos fatos não correspondente à realidade, depressão, dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas, ausência de ambiente íntimo para elevar sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante, indisposição inexplicável, irritabilidade constante, tristeza sem razão aparente, pessimismos repetitivos, irritações, queixas, exageros de sensibilidade, aptidão de condenar quem não tem culpa, teimosia em não aceitar que sofre alguma influenciação espiritual. Então, essas características, esses traços, prestem bastante atenção. O trabalho dos mentores espirituais para socorrer muitas vítimas dos obsessores nesse período de festas, né, é gigante. Olha só alguns, né, exemplos que eu dei de como fica a pessoa. Infelizmente, muitos ainda são descrentes para a existência do mundo espiritual. E os espíritos se aproveitam disso. Algo é tão pregado por Jesus, né? O mundo espiritual, a vida futura, o reino dos céus. Então, mesmo religiões que lidam com entidades espirituais de forma errada, às vezes os adeptos se entregam a vícios, como álcool, o fumo, por exemplo. Para as pessoas, né, que se realizam, e só se realizam em festas, tais quais as carnavalescas, ainda não é hora do Espiritismo tocar-lhes, então, o coração, será? Rogamos apenas a Deus que elas possam ser protegidas e continuem sem serem molestadas pelas trevas. As consequências podem ser verificadas no aumento dos registros das ocorrências policiais e dos hospitais de todo o país durante os festejos. Infelizmente, constatamos grande número de agressões e desastres, gente, de toda a natureza. Suicídios, homicídios e por aí vai. Eu já falei, estou repetindo, né? Os defensores do carnaval dizem que o mesmo é um extravasar de tensões, libertando as energias. Aos que já compreendem o que é carnaval, apelamos para que elevem seus pensamentos em preces a Deus. A festa carnavalesca é uma oportunidade para alguns espíritos encarnados, ou seja, almas, expressarem o que há de mais profundo e mais primitivo em si mesmos. O mais importante para quem frequenta locais públicos cheios de gente é sempre a intenção e a vibração. Se manter com bons pensamentos e sentimentos é o mais recomendado. Carnaval, assim como quaisquer outras festividades, festivais de músicas, repetindo o que eu tinha falado antes, demais aglomerações, são frequentados por seres com as mais variadas intenções, os mais variados sentimentos e pensamentos. No outro livro agora, no livro Vereda Familiar, o espírito de Teresa de Brito, através da mediunidade de Raul Teixeira, fala, gente, sobre os bem intencionados no carnaval. Né? Tá falando dos mal intencionados e tudo, então vamos aos bem intencionados. Ah, eu não saio para o carnaval com essa coisa que você está falando, né? Então vamos lá. Muita gente se expressa com honestidade,
asseverando que vai para o carnaval sem intenções malévolas, que vai apenas por distração. Entretanto, a sintonização está formada, mergulhados nas mesmas energias em que todos, aqueles que possuem boa intenção, se mantêm no mesmo caldo de nutrição psíquica. Assim, gente, a boa intenção contrasta com a inutilidade e materialidade dos referidos interesses e pode ser vencida. Vai se colocar à prova. Frequentar festividades e aglomerações é estar fornecendo campo propício para influência de toda ordem. É preciso resistir ao rolo compressor das baixas energias do ambiente que escolhemos nos inserir. Na faixa vibratória dos espíritos infelizes e dentro do princípio do semelhante atrai semelhante, criaturas daqui e de lá ficam prontas para se unirem de forma energética. Então, no meio da massa, haverá espíritos encarnados e desencarnados, deprimidos, violentos, zombadores, levianos, sexólatras e até impiedosos magnetizadores. Isso acontece também, né, dentro de bares, né, de série de outros lugares. Não é só durante o carnaval, não. Bom, a busca das entidades desencarnadas será a de assédio, aproveitando-se da guarda baixa naquele instante. Buscam se apropriarem dos nossos campos mentais e sentimentais para tirarem proveito. Então, por detrás da aparente alegria e transitória felicidade, há um pano de fundo complexo, perigoso. Né? Então, para aqueles que costumam bater, né, botar o bloco na rua, que a gente diz, né? Muito cuidado, tá, gente? Não é o carnaval em si mesmo um fator de degeneração moral, social, espiritual, não. Mas sim os pensamentos, as intenções e comportamentos dos atormentados que acabam expondo suas feridas morais. Bezerra de Menezes esclarece que boa parte das almas terrenas ainda guarda vestígios de primitivismos das paixões violentas, e estes acabam por se expressar com mais intensidade nos períodos propícios aos desequilíbrios. Por esse motivo, Jesus nos aconselhou ao orai e vigiai. Mesmo quando pensamos estar dispostos a buscar a elevação moral, poderá haver um momento de fragilidade, pois ainda somos espíritos imperfeitos, lembra? Estamos aqui na Terra por causa disso. Em outro livro, Conduta Espírita, Emmanuel nos alerta que nenhum espírito equilibrado em face do bom senso pode fazer a apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas, sobretudo as carnavalescas. Então, Emmanuel ainda nos diz que, ao lado dos mascarados da pseudo-alegria, as palavras de Emmanuel, passam os leprosos, os cegos, as crianças abandonadas, as mães aflitas e sofredoras. Como podemos, então, nos proteger durante o carnaval ou qualquer outro momento de vulnerabilidade em que nós nos colocamos? Não é o talismã, né, que nos protege, e sim boas ações e bons pensamentos. Então, praticar vigilância e moderação, evitar excessos, exercitar a oração e a meditação. A oração é uma poderosa ferramenta de proteção espiritual. Buscar ambientes saudáveis, optar por participar de eventos e festas que promovem a alegria sem excessos, realizar o estudo e a respectiva reflexão. O estudo das obras espíritas e dos ensinamentos de Jesus, dos textos bíblicos. Praticar o auxílio aos outros. Porque quando ajudamos, somos ajudados, pois o bem que praticamos sempre retorna para nós, sempre age em nosso favor. E, novamente, vamos mais uma vez relembrar que a psiquiatria clássica, a ciência, identifica a obsessão como um tipo de transtorno neurótico que se encontra listado como uma CID, né? Transtorno obsessivo compulsivo, a CID 10F42.
Se você não se dá bem com quase ninguém, sobretudo no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente religioso e até no ambiente familiar, procure refletir, gente, fazer muita prece, procurar ajuda. Se você tem muitas críticas para fazer, é porque também tem muito para ouvir de outras pessoas. E assim, então, gente, nós vamos aí para a nossa prece de hoje, né? Que nosso estudo já está chegando aí no limite. Vamos aqui fechar nossos olhos para nossas mentes. Vamos agradecer a oportunidade de termos estudado juntos. Pedir à espiritualidade amiga que nos ajude a relembrar, a refletir melhor sobre tudo que conversamos hoje. Vamos pedir também para os nossos entes queridos, encarnados. Vamos também pedir à espiritualidade amiga que ampare, que proteja todos nós, principalmente nesse período que estamos agora no carnaval. E assim, pedimos a permissão para encerrar a nossa conversa de hoje. Que assim seja, Pai querido, graças a Deus. Pessoal, então agradeço o carinho da atenção de vocês. Peço que curtam, compartilhem aí, indiquem esses demais vídeos do canal da BBM TV para outras pessoas possam ter a oportunidade de assistir também. Uma boa noite de terça-feira para todos. Até o próximo estudo, pessoal.